Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Revit. E essa promete ser uma aula muito elucidativa. Eu espero que abra muitos caminhos, muitas possibilidades, na medida em que nós vamos dar os primeiros passos no manuseio avançado de tabelas. Na aula anterior, nós terminamos, de certa forma, o estudo de áreas, E no final aqui nós tivemos essa tabela, onde nós colocamos aqui alguns parâmetros a mais, No caso aqui um parâmetro dizendo se a área é computável ou não, e se ela é comum ou privativa. E colocamos aqui fração ideal, fazendo uma estimativa de cálculo percentual. Eu aproveitei aqui e coloquei algumas casas decimais que não estavam colocadas na última aula. Para desenvolver o assunto que eu quero abordar hoje, eu fiz uma modificação aqui também, dividindo a área de cada quarto em área do quarto, efetivamente a área do banheiro do quarto. Tá ok? Então eu tenho a unidade 102 e eu tenho o banheiro da unidade 102. Isso eu fiz para todos os pavimentos. E com isso eu também alterei lá na minha tabela de área a quantidade de cômodos e assim por diante. O meu objetivo final nesta aula é fazer um levantamento preliminar de custo dessa obra, tá ok? Para isso, eu vou dividir de uma forma simples, tá? Em áreas hidráulicas, que às vezes a gente chama de áreas molhadas, áreas de banheiro, de cozinha, etc. E área seca, vamos chamar assim, que é a área de cômodos. Eu poderia ter, obviamente, outros tipos de classificação, varandas, por exemplo, porque cada um desses tipos de ambientes, ele tem um custo por metro quadrado diferente. Se eu estou tratando de um quarto, ele tem mais paredes. Se eu estou tratando de um banheiro, entraria a cerâmica. Enfim, é um cálculo um pouco mais aproximado, mas que eu acho bastante interessante. Primeiro, pelo efeito prático de você ter efetivamente o custo mais próximo, porque você pode chegar lá, o custo do metro quadrado de construção é R$1.000, R$1.200, mas quando você aproxima, divide as áreas, você tem uma precisão um pouco melhor, tá ok? No entanto, o objetivo principal não é nem o efeito final, e sim o manuseio de tabelas, beleza? Então vamos lá, voltando aqui para tabelas. Bem, tabelas no Revit, aqui eu estou falando do Revit 2014, mas ainda não vi nenhum comentário fabuloso sobre o Revit 2015 no que tange a tabelas, ok? Tabelas é um assunto muito importante, tá? Mas eu pessoalmente considero ainda muito limitado no Revit, pelas próprias características bidirecionais entre os elementos lá no modelo, os elementos aqui na tabela, mas está longe de ser o nosso sonhado Excel aqui no Revit, tá ok? Acredito que no futuro nós possamos fazer até relacionamentos intertabelas e conseguir fazer alguns resultados mais avançados, mas por enquanto vamos trabalhar com o que a gente tem e já é muito bom. Bem, um aspecto muito interessante de tabelas é o seguinte: vamos supor que eu queira trabalhar aqui com um custo fixo por metro quadrado, beleza? Vamos supor. Então, eu vou colocar aqui um novo campo, aonde eu quero multiplicar a área por esse custo por metro quadrado. Vamos chutar aí R$1.000 por metro quadrado, e eu vou ter aqui o valor. Qual seria o procedimento normal, vamos dizer assim, o caminho mais lógico? Seria eu vir aqui em campos, adicionar um valor calculado, tá ok? O nome desse valor, desse campo, seria custo por área, e ele seria em princípio uma fórmula que refletiria um número, tá? Esse problema a gente já viu em outros casos, agora a gente vai tentar elucidar um pouco mais como ele funciona. Qual seria o caminho natural? Seria multiplicar a área por um número, no caso aqui é um valor, certo? Então, eu teria, a rigor, como resultado, uma moeda,
não é isso que me daria um custo. A fórmula seria a área, ok, vezes, que é o símbolo de asterisco, vamos colocar aqui 1000, certo? Seria o natural. Clique em OK. O que acontece? Unidades inconsistentes. Bem, no Revit você não consegue operar, em princípio, né, unidades diferentes. Tá? Você consegue operar unidades iguais, exceto quando você tem um resultado lógico. Por exemplo, se eu tivesse aqui como um dos campos a altura do cômodo, né, eu teria lá área versus altura, ou pé direito, né, na nossa linguagem, e ele me daria um volume em metro cúbico. Então ele já tem intrínseco a ele essa lógica de unidades. Metro quadrado vezes metro daria metro cúbico. Então beleza, ele funcionaria. Ok? Mas nesse caso eu não consigo operar uma unidade de área com um número inteiro. Tá? Então nesse caso, e muitos outros casos, a gente usa fazer um artifício. E esse artifício vai ser muito útil em várias situações. Ok? Então vamos seguir com bastante atenção. Eu desejo criar uma forma de transformar essa área em um número. Na verdade, eu vou usar esse artifício para transformar qualquer tipo de informação, de dados, né, de campo, em um número simples, tá? Sem unidade. Eu vou adicionar aqui um valor calculado. Esse valor vai se chamar conversor de área. E ele vai ser uma área. E a fórmula dele vai ser simplesmente 1. Ou seja, ele vai ser uma constante. Ok? Guardem por enquanto essa informação. Cliquei OK. E cliquei em OK. Então ele apareceu aqui, ó, tudo 1 metro quadrado. E como a fórmula é fixa, é um número que eu não consigo alterar. Certo? Da mesma forma que aqui em fração ideal, como é um número calculado, né, eu não consigo alterar manualmente. Beleza? E então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá em campos, vou criar um outro valor calculado. Vai se chamar área numérica. Que seria a área que está em metros quadrados, convertido simplesmente para um número. Então ele vai ser tipo numérico. E qual vai ser a fórmula dele? Vai ser a área, ok, dividida pelo conversor de área. Conversor de área. Ok? Quando eu clicar em OK, agora repare, ele não deu a mensagem de erro. Por quê? Eu dividi metro quadrado por metro quadrado. E quando eu divido dois números com a mesma unidade, ele se torna um valor adimensional, ou seja, 100 unidades. Clique em OK, está lá a área convertida. Beleza? Primeira parte, então, está feita. Eu vou retirar essas duas colunas aqui, que para esse exercício não interessa para a gente. Tá ok? Então eu venho aqui e excluir. Tá? Mas eles continuam sendo campos, tá? Dentro, aqui, ó, computável como privativa. Eles continuam sendo campos, né, ou parâmetros relacionados com cada área. Eu só os retirei desta tabela. Muito bem. Para que eu fiz isso? Porque agora eu quero multiplicar esse número por um custo de metro quadrado. Se fosse um valor fixo para todo mundo, eu clicaria aqui em campos, adicionar um valor calculado, nome, custo por área. Qual seria a fórmula? Seria a área numérica, ok, vezes, por exemplo, um custo de metro quadrado, seria 1000, por exemplo, R$1.000 o metro quadrado. Ok, ok, tem lá o custo por área, e eu poderia aqui, na minha tabela, ter um custo final da edificação. Mole, não é isso? Então é uma tabela interessante para você fazer um levantamento bem preliminar. No entanto, eu quero fazer aquela separação que eu mencionei no início da aula, certo? E aí eu vou usar um outro artifício, beleza? Eu vou retirar esse campo aqui, custo por área, tá? Vou excluir
permanentemente. Repara, quando eu removo, ele vem para cá e continua existindo, continua com a forma. Quando eu excluir, ele foi embora do meu projeto. Bem, agora nós vamos dar uma introduzida em fórmulas condicionais, tá ok? É um plus aí no nosso conceito de fórmulas e vai dar um upgrade na questão, no entendimento e no manuseio de tabelas. Eu vou classificar as minhas áreas em dois tipos, área seca ou área molhada. Tá? Vou chamar de área molhada aquela que tem instalações hidráulicas, tem cerâmica no piso e na parede, tá? Tem instalação de esgoto, e as demais áreas secas. Tá? Depois a gente expande isso para áreas abertas, né? Varandas, elevadores, escadas. Tá? Por enquanto, vamos trabalhar com essas duas classificações. Por que isso? Porque a área hidráulica ela tem um custo maior, né? A área molhada ela tem um custo maior por metro quadrado e a área seca tem um custo menor. Tá? A grosso modo, é apenas um exemplo didático. Bem, para que o Revit, né, para que a minha tabela ela entenda essa condição, ela avalie essa condição, eu preciso criar um novo parâmetro, né, de classificação de cada área. Beleza? Então vou criar em campo, e como é um valor que eu vou ditar, né, eu vou dizer se cada área é molhada, né, se ela é hidráulica, molhada ou seca, não é um valor calculado. Tá? Eu vou adicionar um parâmetro, ele vai ser um parâmetro chamado, vou chamar de categoria de área, tá? Categ área. E o tipo do parâmetro vai ser um número inteiro. Tá? Eu vou explicar depois por quê. Eu poderia usar seca e molhada, não é conveniente. Tá? Eu não consegui fazer o que a gente vai fazer agora, que são comparações ou condicionantes com caracteres alfanuméricos. Eu consegui fazer com inteiros. Tá? Então eu acho que por simplicidade a gente pode trabalhar assim. Então eu vou atribuir o número 0 para áreas hidráulicas, né, áreas molhadas, e o número 1 para áreas secas. Então, de qualquer modo, esse parâmetro vai ser um número inteiro. Beleza? Vamos trabalhar assim por enquanto, vamos aceitar esse conceito por facilidade. E futuramente a gente pode expandir. Tá? Mas isso aqui vai ser bem eficiente. Clique em OK, criei um novo parâmetro, que é um número inteiro. E aqui eu vou classificar, por exemplo, circulação é área seca, elevador é área seca, lixeira, área molhada. Aqui, como eu não atribuí lá na minha variável quais são os valores possíveis, eu posso colocar 1, 2, 3 e 4, beleza? Por enquanto nós não limitamos também quais são os valores possíveis. Então, WC masculino seria uma área molhada, a escada seria uma área seca, e assim por diante eu vou classificando esses elementos. Ok? Vou deixar por enquanto só isso aqui para a gente avançar no conceito principal. Agora eu vou ter uma outra coluna, né, que vai ser o custo de cada área. Só que esse custo vai variar. Se o valor aqui na categoria de área for 0, vai ser um valor. Vamos dizer que para a área molhada seja R$ 1.200 o metro quadrado e para a área seca seja R$ 1.000 o metro quadrado. Tá ok? Então, eu vou fazer esse condicionante, que é o grande finale da nossa aula. Vou criar um campo que vai ser um valor calculado. Como agora eu estou trabalhando com números, tá? Eu tenho a área numérica, eu posso fazer qualquer tipo de operação com esses valores aqui. Tá? Esse campo vai ser o que? Vamos colocar aqui reais por metro quadrado. Tá? De uma forma bem simples aqui. Custo por metro quadrado. Ele vai ser o que? Uma fórmula. Beleza? E aqui a nossa sintaxe. O resultado dele vai ser o que? Um número. Tá ok? Se eu colocar uma moeda aqui, pode dar zebra. Então vamos trabalhar por enquanto só com números. Beleza? Gente, a fórmula é a seguinte, é bem simples. Eu começo com if, tá? Se o campo, categoria de área, ok, for igual a 0, tá? Ponho vírgula. Esse campo novo, chamado reais por metro quadrado, ou seja, se é uma área molhada, vai ser 1.200, vírgula. Caso contrário, vai ser 1.000.
Bem simples, né? If define uma condição, ok? Se no português. A condição, aí eu abro um parêntese, né? Coloco a primeira condição. Caso essa condição seja verdadeira, o valor assumido vai ser 1.200. Caso seja falso, o valor assumido vai ser 1.000. Beleza? Vamos ver se dá certo. Clique em OK. Clique em OK. Tá lá, ó. 1 vai ser 1.000 e 0, 1.200. Show? Gostou, né? Beleza. Então vamos em frente. Não chegamos ao nosso resultado ainda. Agora falta o quê? Calcular o valor total de cada área. Então eu vou agora, crio um novo campo, que é um valor calculado. Quem é o valor calculado? Vai se chamar custo por área. Vai ser o custo de cada área, né? Da escada, do banheiro, do quarto 101, etc. Ele é um tipo número. Fórmula. A fórmula vai ser o quê? Eu não vou pegar a área, porque eu caio naquele problema de inconsistência de unidades. Eu vou pegar a área numérica. A área numérica, ok, vezes, que é um asterisco, vezes quem? Vezes esse reais por metro quadrado. Busco aqui o campo reais por metro quadrado, ok, ok e ok. Está lá o custo. E se eu for lá na minha tabela e pedir o total geral, aqui eu vou ter no final o total mais preciso da minha obra. Uma ressalva: se eu colocar aqui o número 2, por exemplo, o que acontece? Ele vai para 1.000. Se eu colocar o número 25, ele vai para 1.000. Apenas se eu colocar o número 0, ele vai para 1.200. Por quê? Porque aqui em campo, em reais por metro quadrado, se eu for editar aqui a minha fórmula, ele diz o seguinte: se a categoria de área for 0, ele coloca 1.200, se for área molhada. Caso contrário, caso ele seja qualquer outro código sem ser o 0, o valor atribuído vai ser 1.000. Tá? E aqui eu finalizo comentando que eu não consegui fazer essa comparação com strings, né, com caracteres. Por isso, eu, em vez de colocar aqui área molhada ou área seca, eu coloquei os códigos 0 e 1, tá? Porque essa comparação aqui com números é bem mais fácil, bem mais direta. E confesso que não sei se a outra é possível aqui no Revit 2014. Outro comentário: se eu tivesse um outro tipo de área, se eu tivesse, por exemplo, a área seca, área molhada e área aberta, né? Como eu mencionei, por exemplo, uma varanda, ela não tem o mesmo custo de 1/4, porque ela não tem algumas paredes e assim por diante, o mesmo um hall de elevador, tá ok? Então, eu teria que colocar um outro condicionante aqui dentro. Por exemplo, eu entenderia o seguinte: se categoria de área for igual a 0, vai ser 1.200. Se não, aqui nesse caso negativo, caso ele não seja 0, eu posso entrar com outro if. Tá? Eu posso entrar aqui com se if. Aí eu entro uma outra condição: categoria de área, ok, igual a 1, aí vai ser 1.000. Se não, vai ser o que? Se for área aberta, por exemplo, 900. Fecho parênteses, ok. Tá, voltando aqui. Se a categoria de área for 0, bota 1.200. Se não for, ele vai fazer uma outra avaliação. Tá, eu coloco parênteses aqui para fechar, né, para isolar essa condição. Aí ele vai variar. Se a categoria for 1, ele vai colocar 1.000. Se não for, ou seja, se for 2 no caso, né, ou se for outro número diferente, ele coloca 900. Aliás, eu cometi um erro aqui, eu tinha colocado um parêntese aqui, né, não tem. Tá? A segunda condição direto já é um if. Tá? Então, voltando, se a categoria de área for 0, vai ser 1.200. Se não, ele avalia. Se a categoria de área for 1, ele coloca 1.000. Se não, ele vai colocar 900. Eu vou clicar em OK. Ok. Se eu colocar aqui 0, ele muda para 1.200. Se eu colocar 1, vai para 1.000. Se eu colocar 2, ele vai para 900. Beleza? E aí eu poderia colocando um dentro do outro
E por último, poderia, restringindo os valores, colocar uma mensagem de erro ou colocar 0, por exemplo. E aí daria uma inconsistência, você veria que tem alguma coisa errada no cálculo. Beleza? Bom, vou ficar por aqui, que a aula já está bem grande e eu acredito que eu tenha atingido o objetivo, que era expandir esse conceito e mostrar um pouco da versatilidade do uso de fórmulas em tabelas. Ok? Nos shows aí o pessoal fala: quem gostou, bate palma. Eu vou pedir, quem gostou, compartilha esse vídeo. Tá ok? Isso é muito importante para a continuidade desse trabalho. Grande abraço e até a próxima.